Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito do apagão da internet em 2024. Uma notícia recente afirma que vai ter uma enorme tempestade solar similar a um evento que aconteceu em 1859. Você vai conhecer mais sobre ele daqui a pouquinho, que pode desligar a internet do mundo todo durante meses e causar trilhões de dólares em prejuízos. A história aqui fica por conta do portal Metrópolis, que menciona um professor chamado Peter Becker da Universidade George Mason, Virgínia, Estados Unidos, que desenvolve sistemas de alerta sobre atividades solares e que alerta ele que pode acontecer um apocalipse da internet em 2024, onde uma enorme tempestade solar vai afetar todo o planeta, sendo a primeira vez na história em que houve uma convergência entre o aumento da atividade solar e a dependência da internet pelo ser humano. Justamente porque o máximo do ciclo solar 25 está previsto para acontecer antes do esperado, portanto, em 2024. Ele descreve aqui que essa tempestade solar pode acabar indo em direção a outra direção que não a Terra, mas que, caso estiver indo em direção ao planeta, nós temos de 18 a 24 horas antes. É dito aqui que essa ejeção de massa coronal do Sol pode se afastar e não ir na direção da Terra, mas que caso vá na direção da Terra, a gente teria entre 18 a 24 horas de aviso antes que essas partículas chegassem e começassem a mexer com o campo magnético, causando um colapso da internet, da rede elétrica, de cabos de fibra ótica, sistemas de navegação, satélites e equipamentos de comunicação, sofrendo danos que não devem ser reparados durante meses. Para a gente entender isso aqui, eu tenho que fazer uma introdução bem complexa e a gente vai começar falando rapidinho do que é o Sol e depois a gente vai entender o que acontece no Sol e como que essas coisas afetam aqui a Terra. Então, uma tempestade solar é um distúrbio no Sol. Ele é capaz de produzir partículas e ondas eletromagnéticas que saem do Sol e vão em direção a pontos do sistema solar. Quando isso acontece na Terra, aí a gente tem um problema. O Sol é uma estrela, ele se formou há 4,6 bilhões de anos a partir do colapso gravitacional de matéria numa grande nuvem molecular, quando a maior parte dessa nuvem se organizou no seu centro. Então ali nós tínhamos o Sol e ao redor nós temos um disco de poeira que vai se aglutinando e dá origem ao sistema solar. Isso aqui você já sabe. Inicialmente o Sol tinha 71% de hidrogênio, 27% de hélio e 1,5% de elementos mais pesados. Hidrogênio e hélio foram produzidos nos primeiros minutos do universo após o Big Bang, ao passo que os demais metais foram produzidos por estrelas de gerações anteriores às do Sol. O Sol, evidentemente, não é a primeira estrela do universo. Antes do Sol existiram outras estrelas, e essas outras estrelas forjaram outros materiais mais pesados. Nesse momento atual, o Sol é composto de um pouco mais de hidrogênio, um pouco menos de hélio e outros metais mais pesados, quase na mesma proporção. O Sol queima através do processo de fusão nuclear, que é feito no núcleo. No processo, a gente tem hidrogênio, que é convertido em hélio, e esse processo libera bastante energia, conforme você deve imaginar. Ele requer bastante energia para acontecer, mas ele também libera bastante energia. Nesse processo, o hidrogênio se transforma em hélio, e o hélio acumula no interior do Sol. Porque no momento o Sol não tem massa suficiente para poder fundir hélio em elementos mais pesados. Além desse processo em si produzir ondas eletromagnéticas, nós temos também íons de hidrogênio e de hélio que também as produzem. Essas ondas viajam a uma curta distância, são absorvidas por outras moléculas, e essas outras moléculas, por sua vez, irradiam mais ondas eletromagnéticas. Após um certo raio, a temperatura reduz bastante e agora o calor é transmitido via convecção, ou seja, movimento de matéria ao invés de irradiação. A última camada do Sol é a atmosfera, que por sua vez é composta de 4 subcamadas. A mais interior é a fotosfera, que corresponde à superfície visível. Aqui a gente tem elétrons que reagem com átomos de hidrogênio e produzem ânions de hidrogênio, num processo que produz ondas eletromagnéticas que são irradiadas para o espaço e resultam na luz que a gente enxerga. Na fotosfera, a gente tem uma região de mínimo de temperatura. Então, a gente tem uma temperatura mais baixa que acontece na fotosfera, mas em seguida ela tende a aumentar gradualmente. Ela chega a 20 mil graus Kelvin. Em seguida, a gente tem uma região de transição, onde ela atinge 1 milhão de graus Kelvin, e essa região é constantemente caótica. Acima da cromosfera, a gente tem a corona solar, que estende-se por milhões de quilômetros pelo espaço e é composta de gás ionizado em movimentos bastante caóticos, impulsionados pelo campo magnético solar, que, no caso da corona, chega a temperaturas de até 3 milhões de graus Kelvin. Então aqui a gente tem as diversas camadas do Sol. O Sol se comporta de acordo com o ciclo solar, que é uma mudança de aproximadamente 11 anos na atividade solar. É 11 anos, mas pode ser curto, 8, ou pode ser longo, 14, mas geralmente 11. Dentro desse ciclo, a gente tem níveis de radiação solar que variam, a gente tem ejeção de material solar, a gente tem número e tamanho de manchas solares, erupções solares e anéis coronais, e todos esses elementos exibem uma flutuação sincronizada entre períodos de máxima atividade e períodos de mínima atividade.
O fator responsável por guiar esse ciclo é o campo magnético do Sol. No começo de um ciclo, o campo magnético do Sol é bem orientado, então a gente tem aqui o norte geográfico, o sul geográfico. Em azul nós temos o norte magnético, em vermelho o sul magnético. Geralmente é o contrário, mas esse diagrama foi feito assim, eu vou manter aqui a notação. Então, nessa primeira situação aqui, no começo de um ciclo solar, ou no final de outro ciclo solar, evidentemente, todo final de ciclo solar segue para um começo de ciclo solar, e vice-versa, nós temos então o campo magnético bem definido. Sai do norte e morre no sul desse jeito aqui. Norte geográfico é o mesmo lugar que o norte magnético, sul geográfico é o mesmo lugar que o sul magnético. No meio desse ciclo, que é o que a gente chama de período de máximo, nós temos o campo magnético totalmente disforme, conforme você pode checar aqui. Nós não temos mais a correspondência norte-norte, sul-sul. Ou o contrário, não temos correspondência nenhuma. Nós temos aqui linhas de campo magnético que saem de trechos da superfície solar e terminam em outros trechos da superfície solar, sem relação com o norte e o sul geográfico, conforme a imagem revela aqui pra gente. O que acontece no final do ciclo? O Sol inverte de polaridade de campo magnético. Então, nesse exemplo aqui, como começou norte com norte, sul com sul, termina como o sul magnético no norte geográfico e o norte magnético no sul geográfico, conforme mostrado aqui. Então, como eu disse, nós temos a inversão do campo magnético no ciclo solar. Cada ciclo é marcado por uma inversão. Uma mancha solar é um tipo de fenômeno solar no qual nós temos uma região que está sob a influência de um forte fluxo magnético. Com isso, os movimentos de convecção, já expliquei o que é, são inibidos. Então a gente tem uma área mais escura que a superfície ao redor e, na verdade, está mais fria que a superfície ao redor. No máximo solar, a incidência de mancha solar é muito maior. Você tem muito mais manchas solares num período de máximo, quando o campo magnético está totalmente desorientado, do que nos períodos de mínimo, conforme você vê nessas duas imagens aqui. Aqui a gente tem um gráfico que mostra justamente isso, os períodos em que nós temos mais manchas solares e menos manchas solares e a posição dessas manchas solares. Aqui, claro, cada um desses aqui são os ciclos. Isso aqui vai até 2020, mas isso aqui terminou lá para 2015, conforme a barra aqui revela para a gente. As regiões em que as manchas solares se formam são regiões de intenso fluxo magnético, e lá ocorrem outros tipos de fenômenos também. Um desses é uma proeminência, um filamento solar, conforme você vê aqui. É uma grande estrutura de plasma que forma um arco e é propiciada por uma região de campo magnético suficiente para neutralizar a ação da gravidade e permitir que o plasma então saia de um ponto e chegue em outro, conforme você vê aqui. Filamentos duram entre dias e meses, mas a gente tem também os arcos coronais, que são outra face do mesmo fenômeno, que são muito mais efêmeros, tem um tempo muito mais curto. Quando a energia magnética armazenada é liberada, a gente tem uma grande aceleração de partículas carregadas em direção ao plasma. Isso resulta na emissão de ondas eletromagnéticas e com isso você tem uma erupção solar. A erupção solar é um flash solar que você observa no Sol. Quando você vê o flash solar acontecendo no Sol, é porque as ondas eletromagnéticas já estão aqui. Então o tempo entre o momento em que acontece e o momento em que você vê na Terra é de cerca de 8 minutos. O momento em que você recebe as ondas, o momento em que você sabe das ondas é zero, porque nada viaja mais que a velocidade da luz. Então você vai ver a onda, é porque ela já chegou aqui na Terra. Em outra circunstância, no qual você tem a liberação de energia magnética, a gente tem ejeções de massas coronais. São grandes explosões de plasma. Plasma é partícula carregada. Isso ocorre quando nós temos materiais ejetados para o espaço. Esses materiais, então, percorrem a distância entre o Sol e a Terra entre 15 horas a alguns dias, a depender da velocidade. Então é mais devagar, afinal de contas aqui são partículas com massa, partículas carregadas, que são ejetadas do Sol e vão em direção à Terra. A onda de choque produzida por uma erupção solar ou por uma ejeção de onda coronal é capaz também de acelerar partículas que estão ali flutuando na atmosfera solar. E a gente tem prótons que são acelerados em direção à Terra e a gente chama isso de evento de partícula solar. Não tem foto do evento de partícula solar, mas tem aqui um diagrama do que exatamente acontece nessa circunstância. Em suma, durante períodos de máximos solares, a gente tem regiões do Sol mais instáveis. Isso é manifestado na forma de maior abundância de manchas solares. Nessas regiões, nós temos outros eventos, erupção solar, ejeção de massa coronal, eventos de partículas, que também ocorrem juntos. Quando nós temos uma tempestade geomagnética, a gente geralmente vê uma erupção solar, e aí algumas horas ou dias depois, nós vamos ter a chegada de partículas em alta velocidade aqui na atmosfera terrestre, que é o tempo que a gente tem para se preparar para um evento do tipo. A gente vê a erupção, vê o flare acontecer, e a gente sabe que depois de um tempo as partículas vão chegar aqui também. A luz já chegou, mas as partículas demoram um pouco mais. Nas próximas sessões a gente vai estudar o que uma tempestade geomagnética muito forte pode causar nos dias de hoje, porque faz muito tempo, mais de um século, que a gente não tem uma tempestade muito forte. Mas aqui a gente vai ver o que as tempestades já causaram no passado, seja
através de tempestades menores no passado recente ou no passado mais antigo, com tempestades geomagnéticas muito fortes. Então, o primeiro fenômeno são as auroras. As auroras ocorrem em latitudes maiores que 65 graus para o sul ou para o norte, e geralmente o Equador é latitude zero. Conforme você sobe, a latitude aumenta, conforme você desce, a latitude também aumenta. Se você sobe, a latitude norte, se você desce, a latitude sul, acima e abaixo do Equador. E basicamente a questão é, quando nós temos um evento de partículas solares, uma chegada de partículas solares aqui na atmosfera da Terra, nós temos a ionização do gás na atmosfera, e com isso nós temos luz que é emitida em diversas cores e padrões. Quando temos uma tempestade geomagnética mais forte, nós temos auroras mais intensas e também auroras em latitudes muito baixas. Então as auroras acontecem abaixo de onde deveriam. A gente já tem aurora acontecendo no Texas, por exemplo. O Texas não é um lugar em que acontece aurora normalmente. Você quer aurora, você vai em British Columbia, você vai lá para o norte, não para o Texas. Longos materiais condutores, por exemplo, linhas de transmissão de eletricidade, seja uma linha de alta tensão ou uma linha de transmissão de telefone, e também tubulações de metal, podem ser afetadas por tempestades geomagnéticas quando nós temos mudanças no campo magnético terrestre. E a gente sabe que quando o campo magnético varia, nós temos uma indução de corrente elétrica. Então, a mudança do campo magnético terrestre é capaz de induzir passagem de corrente num condutor, mesmo que o condutor não esteja eletrizado. Em outras palavras, imagina que eu tenho um fio de 1 km de comprimento, esse fio não está ligado em nenhum dos extremos, são duas pontas soltas. Durante uma tempestade geomagnética, você pode ter corrente percorrendo esse fio, mesmo que ele não esteja ligado em nada. Se você tem um equipamento elétrico em um dos extremos, sei lá, você ligou um transformador em um dos extremos, você pode ter faísca, você pode ter incêndio, você pode ter choque. Aqui a gente tem um diagrama de como que um campo magnético terrestre afeta uma rede elétrica, causando, portanto, uma passagem de corrente, e também afeta tubulações. Tubulação também funciona como um condutor. É óbvio que tubulação de PVC não conta. Estou falando de tubulação de metal. Isso pode, inclusive, provocar corrosão dessas tubulações. Agora vamos falar de algumas máquinas mais específicas. O telégrafo foi criado em 1837. O telégrafo funciona assim. Você tem uma bateria, você tem aqui uma linha energizada, e você aperta a tecla para cortar ou permitir o fluxo de energia. Quando você faz isso, se você fizer em código Morse, então você tem uma série de letras. Essas letras são representadas ou por ponto ou por tracinho. Então ponto é uma batidinha na tecla, tracinho é você segurar a tecla um pouco mais. Do outro lado, você tem um mecanismo que reproduz os sinais elétricos e escreve num papel os sinais. Então na prática você vai digitar código Morse e do outro lado você vai receber uma fita com código Morse digitado. E o que acontece numa tempestade geomagnética? Essa linha aqui fica energizada, mesmo que não esteja conectada na bateria. Então o telégrafo funciona sem bateria, porque a linha está energizada. Além disso, nós temos também questão de choque. Às vezes o telégrafo dá choque nessas circunstâncias. Rádio foi inventado em 1899 e funciona através de correntes elétricas numa antena. A antena irradia as ondas eletromagnéticas para o ar e as ondas eletromagnéticas são recebidas por outra antena que converte em sinal elétrico mais uma vez. Múltiplas frequências são transmitidas através de reflexões na ionosfera. Então você transmite a frequência, ela bate na ionosfera, volta para a Terra, bate na ionosfera, volta para a Terra. A Terra é redonda, ou próxima de redonda, acho que você já deveria saber disso. Então você consegue mandar sinais para lugares que estariam escondidos pela curvatura da Terra. Se você considerasse apenas um sinal propagando em linha reta, então ele encontraria a curvatura da Terra, seria o absorvido ou refletido. Mas se você considera a ionosfera, então ele bate aqui e desce mais uma vez, e com isso você consegue uma transmissão de longa distância. O problema é que durante uma tempestade geomagnética pode acontecer da ionosfera se tornar ou mais reflexiva, então permitindo comunicações a uma distância maior do que o esperado, ou mais permissiva, então deixando passar as ondas eletromagnéticas e causando um apagão de rádio, porque a onda que deveria refletir e atingir um ponto distante da Terra agora está indo para o espaço. Satélites também são um problema. O primeiro satélite foi lançado em 57, o Yuri Gagarin, o primeiro ser humano no espaço, foi para lá em 61. Equipamentos e pessoas no espaço estão mais suscetíveis a efeitos de tempestades solares, porque na Terra esses equipamentos e pessoas estão protegidos pelas camadas da atmosfera. No espaço não, no espaço é vácuo, principalmente. Tem vários mecanismos de danos que podem acontecer. Um deles envolve o aumento da densidade da atmosfera na região onde os satélites orbitam. Isso causa um aumento do atrito, isso faz com que o satélite perca velocidade e altitude, e eventualmente ele vai atingir uma órbita que não é estável e vai reentrar na atmosfera, vai queimar, vai desintegrar, e com isso você perde o satélite.
Outro processo envolve você formar cargas elétricas na lataria do satélite. Isso cria diferenças de potenciais ali onde não deveria existir, portanto, correntes elétricas, e isso danifica equipamentos eletrônicos. Não é uma boa ideia eu, sei lá, pegar 2 terminais de uma fonte aqui de 12 volts e meter no meu microfone. Isso provavelmente vai dar problema se eu fizer. É a mesma coisa com o satélite. Além disso, o painel solar também sofre uma degradação acelerada quando você tem um impacto mais frequente de partículas carregadas. Para astronautas no espaço, isso também é preocupante, porque nós temos radiação. Essa radiação pode ser ionizante. Com isso, você pode causar danos cromossômicos, câncer e outros problemas de saúde. Uma carga muito alta pode, inclusive, ser letal ou causar sintomas de envenenamento por radiação. Sistemas de navegação assistida por satélite surgiram no final da década de 60 e são dependentes de ondas de rádio. Pelas razões que a gente já conhece, então, nós temos erros de posição de vários quilômetros que ocorrem quando nós temos uma tempestade geomagnética acontecendo. Tem também um caso de alguns equipamentos explosivos que dependem de campo magnético para detonar, e uma tempestade geomagnética pode detonar esses equipamentos de forma inesperada. A intensidade de uma tempestade solar, uma tempestade geomagnética, é medida em termos de DST. DST não é gonorreia, clamídia e sífilis, não. DST significa Disturbance Short Time Index, que estima a mudança global na componente horizontal do campo magnético no equador magnético terrestre. Durante tempos calmos, o DST é entre menos 0,2 a mais 0,2, aqui eu coloquei múcleo, mas é microteslas. O símbolo é esse aqui, Mi, isso aqui é um Mi, isso aqui é um T de Tesla. Mas durante uma tempestade geomagnética, esse valor pode diminuir consideravelmente. Como assim? Ele assume valores negativos. Então, uma tempestade leve, a gente tem um valor maior que menos 0,05. Moderada, entre menos 0,05 e 0,1. Intensa, entre menos 0,1 e menos 0,25. E super tempestade, menor que 0,25. Então, nesse caso aqui, quanto menor, pior. É um número negativo, portanto, um número negativo pequeno é um número negativo que tem um menos na frente de um número grande. Então, menos 1000, por exemplo, é maior que menos 2000. E claro, quanto menor o valor, então menos 2.000, menos 3.000, menos 4.000, pior é a intensidade da tempestade. Então, sempre que eu falar intensidade menor que x, entenda uma tempestade pior do que uma tempestade de intensidade x. É meio contraintuitivo, eu demorei um pouquinho para pegar o jeito, mas você pega também, é bem rápido. Nas próximas páginas eu vou resumir as tempestades geomagnéticas conhecidas na história, as intensidades e os efeitos. A mais antiga é de 8 de março de 1582. A mais antiga é que a gente tem um atestado direto. A gente tem algumas até de antes de Cristo, mas aí a gente detecta por radiocarbono, por outras técnicas, não essa aqui, que é registro mesmo, registro histórico. Por exemplo, aqui teve uma aurora no Japão, onde não deveria ter aurora. É o que aconteceu aqui. A gente estima, com base em outros dados, que o DST seria menos 0,59. A gente tem uma bem forte em 15 de fevereiro de 1730, perdão. A gente tem uma bem forte em 15 de fevereiro de 1730. Na época não tinha muito equipamento eletrônico para danificar, na verdade não tinha nenhum. E nós temos auroras vistas em latitudes baixas, 25,8 graus. Em 17 de setembro de 1770, a gente também tem auroras em Kyoto, onde não deveria ter aurora geralmente. Aqui a gente tem o evento mais grave de toda a história registrada, que é o seguinte: 2 de setembro de 1859, chamado evento de Carrington, nós tivemos uma tempestade de DST menos 1,75, um valor muito baixo, portanto muito perigoso. E nas Montanhas Rochosas, numa latitude de 40 graus, as auroras foram tão intensas que os trabalhadores das minas acordaram e pensaram: o dia está clareando, vamos fazer café da manhã, até que alguém olhou para o céu e falou: caraca, tá tendo uma aurora boreal aqui em cima. É a mesma coisa aqui. Aconteceu nas outras circunstâncias. Dava para ler um jornal na luz da aurora. Em Rockwood, na Austrália, a 37 graus sul, auroras também foram vistas. Graças à corrente induzida nas linhas de telégrafo, o telégrafo funcionava mesmo sem bateria, como eu falei para vocês. E as transmissões eram reportadas até melhores do que as feitas por bateria. Os operadores também levavam choque às vezes. 4 de fevereiro também foram vistas auroras. 17 de novembro também causou auroras. Teve um feixe em forma de charuto que foi visível sobre o horizonte durante um tempo muito curtinho, que depois verificou-se que era um tipo de aurora pouco comum. Nos Estados Unidos, o painel da central telefônica provocou faíscas, que causou incêndios. É dito que pegou fogo múltiplas vezes. Telégrafos não funcionaram e a corrente induzida era forte bastante para acender uma lâmpada. Em outubro e novembro de 1903 também tivemos auroras e problemas com telégrafos. E a tensão induzida nos fios telefônicos por aquele fenômeno que eu expliquei era 675 volts. Isso mata uma pessoa. Se você encostar nisso aí, você morre. Basicamente isso. Em
Em setembro de 1909, nós tivemos mais auroras e uma tensão de 500 volts, também mata qualquer um, inclusive lâmpadas se acendendo e equipamentos de telégrafo causando faíscas. Em maio de 21, nós temos uma corrente induzida que causou múltiplos incêndios ao redor do mundo, explosão de fusíveis, danos a equipamentos e problemas no telégrafo, e também transmissões de rádio em distâncias maiores do que o esperado, pelo fenômeno que eu contei para você. Essa aqui é outra muito forte na história, são as duas mais fortes. Essa aqui é a segunda mais forte, menos 0,90 DST, e essa aqui é a mais forte, DST de menos 1,75 microteslas. Avançando, nós temos uma tempestade solar mais michuruca que aconteceu aqui, causou algumas auroras, só que as pessoas entraram em pânico porque a aurora era vermelha e as pessoas achavam que estava pegando fogo em algum lugar, e aí os bombeiros receberam centenas de chamados do tipo, tá pegando fogo aqui perto, e no final não estava pegando fogo em lugar nenhum. Em 24 de março tivemos auroras também, problemas com telégrafo. Em 18 de setembro de 1941, mais auroras e tensões irregulares em linhas de transmissão. Transmissões de rádio também falharam. Em 46 nós tivemos auroras e problemas de telégrafo. Em 56, 57, 58, problemas com transmissões de rádio no geral. 59, auroras. 67, problemas com radares de monitoramento nuclear que sofreram apagões. Isso na época da Guerra Fria era um motivo para pânico, porque o alarme que deveria proteger a gente de um míssil nuclear parou de funcionar. Em 2 de agosto de 1972 nós tivemos auroras, apagões de rádio que aconteceram, problemas com a rede elétrica, problemas de telégrafo e painéis solares em satélite que sofreram degradação devido ao impacto das partículas, e também um incidente no qual minas submarinas vieram a detonar. Em 1989 nós tivemos umas interferências na rede de distribuição de energia do Canadá, causando alguns apagões. Nós tivemos problemas com satélites em órbitas polares que perderam a comunicação com a Terra. Em 5 de novembro tivemos auroras no Texas, foi o que eu falei. Depois auroras na África do Sul, depois danos em linhas de transmissão, mais auroras em outras circunstâncias. Em 29 de outubro de 2003, essa aqui é a mais forte da história recente, nós tivemos problemas de comunicação com satélite, tivemos um satélite japonês que teve problemas, e comunicação de rádio de aeronaves também sofreu problemas. Em 2015, 17 de março, um dia antes do meu aniversário, nós tivemos problemas com comunicações de rádio que dependiam da ionosfera. O mesmo aconteceu em 7 de setembro de 2007 e ano passado nós tivemos um problema no dia 3 de fevereiro de 2022 que causou a reentrada de alguns satélites da Starlink. Reentrada significa desintegração na atmosfera. Se é um satélite pequeno, se é uma estação espacial, aí a coisa é muito mais grave, mas um satélite pequeno pega fogo, fim de papo. E qual a previsão do Peter Becker? Depois de toda essa introdução, vamos falar da previsão. Várias fontes dizem que a previsão é isso aqui. Tempestade solar em 2024 vai afetar internet, GPS e energia da Terra. O Becker, até o momento da publicação desse vídeo, não publicou nenhum artigo científico em que a tese dele seja defendida. Mas as origens dessas alegações vêm de uma entrevista na foxweather.com, que você pode encontrar nesse link aqui. A matéria afirma que a internet surgiu numa época no qual o Sol estava relativamente calmo. Isso é verdade, a gente pode dividir a internet em várias épocas que revelam um crescimento exponencial do número de usuários e serviços. Você pode ver aqui, então, internet na época em que era apenas legível, você apenas lia, internet na época em que você lia e escrevia, internet na época das mídias sociais. Você vê aqui que isso cresce de forma exponencial. E o que a gente descobre aqui? A gente descobre que desde que a internet era apenas somente leitura e leitura escrita, a tempestade mais forte foi de menos 0,53 em 2013. Eu falei para vocês agora há pouco. Desde que a internet se tornou social em 2005, a mais forte foi bem fraquinha, menos 0,22. É quase um dia normal. Dia normal é menos 0,2, isso aqui foi 0,22 em 2015. Desse momento em diante, um número cada vez maior de serviços é dependente da internet. Ele afirma então que esse é o momento, pela primeira vez, em que nós temos uma dependência grande de internet junto com uma época de maior intensidade solar. Mais ou menos. Por quê? Porque nós tivemos 3 ciclos de máximo solar que a internet já viveu. Nós tivemos em 2003, que parte do ciclo 23, de 96 a 2008, em 2015, parte do ciclo 24, de 2008 a 2019, e agora a gente tem o próximo, entre 2023 e 2026, que é parte do ciclo 24, que é parte do ciclo 25, preciso corrigir aqui, que começou em 2019 e vai até 2030. Então esse seria o terceiro ciclo de intensa atividade solar. A questão é que nos 2 ciclos passados nós não tivemos tanta atividade solar. Nós tivemos uma tempestade de menos 0,53 microtesla, que causou problemas de comunicação, mas não afetou a internet, e aquela tempestade de 2015 e as seguintes, de 17 e 22, que também não causaram grandes problemas. Então o próximo período
é o primeiro no qual nós temos probabilidade, mais uma vez, de tempestades geomagnéticas. Começou em 2023, vai até 2026. Então, se houver uma tempestade de intensidade histórica, nesse caso uma de intensidade menor que 0,8 microteslas, de acordo com o que ele prevê, então essa será a primeira vez desde o advento da internet. Não porque faltaram oportunidades, não, tiveram 2 oportunidades para acontecer, mas não aconteceram. A matéria da Fox Weather, então, comete um erro, porque ela afirma que o Becker aponta para o evento de Carrington, já falei para vocês, essa foi a última vez que uma ejeção de massa coronal atingiu a Terra. Mentira. Ejeção de massa coronal atinge a Terra sempre que nós temos um desses eventos, e a lista aqui mostra vários eventos depois de 1859. Todos esses aqui, a maioria deles pelo menos, envolveu ejeção de massa coronal. Eu não acho que o Becker tenha falado besteira, eu acho que o repórter entendeu errado, ou o repórter foi pesquisar e pesquisou tudo errado, e com isso ele escreveu essa barbaridade que não faz sentido nenhum. Ejeções de massa coronal chegam na Terra com muito mais frequência. O Becker então começa a citar o evento de Carrington e exemplifica os efeitos desastrosos que o fenômeno pode causar. Ele diz que o apocalipse da internet se sustenta na capacidade da tempestade em queimar aparelhos eletrônicos que distribuem a internet pelo mundo. Para isso acontecer, a gente tem que ter mudanças no campo magnético da Terra que vão induzir uma corrente elétrica em condutores longos, e esse condutor longo vai estar ligado, por exemplo, a um modem, e aí o surto no condutor longo vai ser propagado para o modem, e aí o modem também vai sofrer o surto, e com isso ele pode queimar. É esse o argumento. O argumento não é que vai cair partículas no cabo submarino e vai destruir o cabo, não tem nada disso. Teve um cara que escreveu, eu vou mostrar daqui a pouco, um texto gigante refutando a possibilidade de cair partícula no cabo submarino, sendo que ninguém disse que vai cair partícula no cabo submarino. Não, não vai chegar partícula no cabo submarino. Pode ficar tranquilo, o argumento não é esse. O argumento é um surto na rede elétrica que se propague para equipamentos conectados na rede elétrica. Ele afirma que tem uma chance de 10% de que, ao longo da próxima década, uma tempestade solar forte o bastante para derrubar a internet por semanas a meses venha acontecer. Então o argumento dele é sustentado em 3 premissas. A possibilidade de que ocorra uma tempestade geomagnética de proporções históricas na próxima década, ele disse é de 10%. O período em que essas tempestades ocorrem é no máximo solar, que é entre 23 e 26. E nisso ele acredita que o máximo vai acontecer em 24. Que uma tempestade do tipo, faltou tipo aqui, é capaz de derrubar a internet por semanas. Então a gente vai analisar essas premissas, e essas premissas levam para a conclusão de que é possível que uma tempestade solar capaz de derrubar a internet venha acontecer em 2024. Determinar a probabilidade de que uma tempestade ocorra em 2024 é uma coisa bem difícil, porque a gente não sabe as regras que regem cada ciclo solar e a intensidade das ejeções e erupções. É como se você está numa civilização desconhecida assistindo um jogo de cassino em que você só vê os resultados e você tem que ali descobrir exatamente qual que é a regra que rege esse jogo de cassino. A verdade é que ninguém sabe a regra que rege isso, então cada artigo faz a sua proposta. Um desses apontou que a probabilidade de que um evento acontecer entre 2012 e 2022 é de 12%. Se a gente extrapola para 2023 e 2036, ok, 12% também. Um outro estudo partiu da premissa de que a probabilidade é menor quanto mais tempo passa desde o último, então a probabilidade desse evento acontecer nessa década era de 0,0005%, bem baixa. Um outro estudo chegou numa probabilidade de 0,7% a cada ano dessa tempestade acontecer. Aí você calcula a tempestade numa década, se você fizer 0,7 vezes 10, é assim que você perde a sua vaguinha no Enem. Não é assim. O jeito certo é você fazer a probabilidade de que nenhuma tempestade aconteça, que é 1 menos 0,007 elevado a 10. Disso aqui, você subtrai 1, desse jeito aqui. Então você vai ter 6,7% de probabilidade de que a tempestade aconteça no período de uma década. O outro artigo chega num valor de 1%. Então, por mais que a gente não tenha uma informação suficiente para determinar a chance, a probabilidade existe. Para um período de máximo solar, a gente tem a chance de que haja um certo evento de intensidade menor que menos 0,8 microtesla. Cedo ou tarde, um evento do tipo vai acontecer. A estimativa do Becker está pé no chão, está dentro dos valores que alguns artigos defendem. Se ele falasse 80%, opa, peraí, aí o Becker está viajando na maionese porque é um valor muito acima do que a gente espera, mas não está. Ok, 10% está dentro dos artigos. Ele provavelmente escolheu 10 e não 1 ou 6,7, porque essa deve ser a hipótese que ele considera válida
para você prever tempestade solar, assim como tem várias outras, e ele usa essa, não tem nada de errado. E tempestades ocorrem no máximo solar, raramente acontece no mínimo solar. O período entre 2023 e 2026 é um período do máximo do ciclo 25, que a gente está vivendo no momento. As previsões para o ciclo 25 eram de um ciclo fraco, mais fraco que o normal, mas até agora o ciclo está mais forte do que o esperado, então o ciclo está mais forte do que foi previsto. Na última análise da NOAA, ou Agência Nacional de Administração Oceânica e Atmosfera, foi estimado que o ciclo solar deve ter o ápice em 2024, com maior número de manchas solares nos primeiros 10 meses. Então a premissa B também se sustenta. Agora, o que uma tempestade geomagnética de proporções históricas, já falei várias vezes, menos que 0,8 microtesla, pode causar nos dias de hoje? A gente tem vários estudos que trabalham com cenários nos quais a Terra é atingida por uma tempestade solar dessas proporções. Em primeiro lugar, tem a questão do tempo que a gente leva para reagir. Se for ondas eletromagnéticas, o tempo é zero. A hora que você viu a onda eletromagnética, ela já está aqui. Não tem nenhum intervalo. Porém, se for partículas, você tem um intervalo de algumas horas, alguns dias, em que você tem para se preparar e para evitar que os problemas ocorram. A gente tem também a questão da latitude. A boa notícia para você que está no Brasil, ruim para você que está em Portugal, é que quanto mais próximo do Equador, menor os impactos de uma tempestade geomagnética. Então todo o Brasil, exceto aqui pelo Rio Grande do Sul, talvez uma porção de Santa Catarina, estão nessa região aqui de atividade quase nula. Porém, as regiões mais próximas dos polos estão numa situação bem mais grave do que as regiões do Equador. Portugal está numa situação aqui de atividade severa, conforme está marcado. Um dos estudos teve como foco os impactos desse tipo na rede elétrica, foi especializado em rede elétrica. Ele trabalhou com 3 hipóteses. Na primeira, o dano seria minimizado, porque, ironicamente, algumas unidades sofreriam danos grandes e, ao fazê-lo, se desconectariam do sistema, e com isso a região afetada e perigosa seria isolada, e assim os danos não propagariam. O cenário 2, S2, assume problemas mais extensos, porque ele considera que não se sabe ao certo quanto dano um componente pode sofrer antes de propagar os problemas. E o cenário X1 assume uma propagação extrema, em que nós temos danos em escala muito maior. Nesses cenários, uma porção dos transformadores vai sofrer queda de disjuntor, outra vai sofrer dano menor, outra dano maior, e outra vai ser completamente destruída. E claro, conforme a gravidade do cenário, esse número aumenta. E a consequência disso é que, no cenário mais calmo, 95% da população tem energia devolvida em 3 dias. Isso é o que acontece aqui em São Paulo, quando está tudo normal e não tem tempestade solar. Agora, num cenário mais grave, nós temos até 5 meses para a energia ser restaurada. Então a gente tem um problema bastante grave com as consequências que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Isso levaria a perdas bilionárias em vários estados americanos, conforme está descrito aqui. Aqui são 30 bilhões de dólares, e é só você somar, você vai ver que o valor dá bem alto. Outro estudo trabalhou com consequências de uma gama de efeitos maior. Então, em questão de problemas de energia, a gente tem os transformadores. Agora, nem dá para consertar o transformador no local. Às vezes você tem que levar para outro lugar. O processo de reparo pode demorar até 12 meses, porque você vai ter uma demanda grande de transformadores e de peças de transformadores. E uma tempestade com DST de menos 0,8 pode deixar 130 milhões de pessoas sem energia só nos Estados Unidos. Isso leva a consequências secundárias, então problemas de controle de tráfego, semáforos, sinais de ferrovias, etc. A gente vai ter pessoas usando geradores a diesel que não sabem usar geradores a diesel, com isso você pode ter incêndios, você vai ter equipamentos hospitalares que podem falhar, problemas no tratamento de água, que depende de energia elétrica, e assim por diante. Em satélites, a gente tem a questão de diferença de potencial, que vai causar danos aos equipamentos, isso vai torná-los irresponsivos e vai causar danos permanentes aos componentes. E aí você vai ter que produzir novos satélites, porque você não consegue, quer dizer, você até consegue, mas é caro pra cacete para pegar um satélite do espaço, trazer para a Terra e operar. Você vai ter que mandar um satélite novo, e você vai ter uma demanda para produzir satélite, e essa demanda não vai ser capaz de ser suprida pela nossa capacidade de produzir e lançar satélites. Múltiplas operações que dependem de satélite, agricultura de precisão, extração de óleo e de gás, navegação, vão ser comprometidas. E tem o psicológico da população. A tempestade solar vai levar a pânico, vai levar a perda de funções sociais essenciais, vai faltar itens de consumo, porque as pessoas vão correr para o mercado, pode causar violência, pode causar abstenção de funções sociais, como trabalho e estudo. As pessoas podem não querer realizar essas atividades. Além disso, o governo vai ter um desafio muito grande para manter comunicações, porque hoje em dia comunicação é por celular, por TV, por internet, e muito desses meios não vão estar funcionando. O celular seria a melhor esperança, considerando que o sistema de transmissão não sofra tantos danos e seja corretamente isolado.
Alguns assumem que uma tempestade vai magicamente queimar aparelho eletrônico. O sol lá vai soltar alguma coisa e o meu celular que está aqui na minha mão vai simplesmente queimar do nada. Não é assim que funciona. Os campos magnéticos terrestres eles são capazes de induzir correntes em condutores longos. Mas no caso de um celular, de uma placa-mãe, de um monitor, de um micro-ondas, geladeira e assim por diante, os circuitos são pequenos. A gente tem chips, a gente tem fios que têm um certo comprimento, mas que não chegam nem perto dos quilômetros de uma linha de transmissão. Então não tem indução de corrente nesse tipo de equipamento. Claro, com campo magnético forte bastante tem, mas o campo magnético terrestre afetado por uma tempestade geomagnética não é capaz de causar esse tipo de coisa. O perigo está deixar ligado na rede de transmissão, deixar na tomada. Se você deixar na tomada, aí sim, o surto que tem origem no condutor longo passa para o condutor curto, que é o seu equipamento, e aí sim você pode ter problema. Tirou da tomada e tirou também outras conexões, por exemplo, no cabo coaxial e assim por diante, está seguro. Assim, o apagão da internet pode ocorrer, mas depende de provedores de internet e de consumidores não desligarem os seus aparelhos da rede de energia das demais redes. Se isso não for feito, equipamentos podem queimar e a gente, assim como no caso de transformadores, não vai ser capaz de produzir novos equipamentos para suprir a demanda do jeito que é necessário. Aí a gente tem esse artigo aqui do Diário do Nordeste, que o cara fala que ele não acredita que uma tempestade solar vai derrubar a internet em 2024. A parte do em 2024 a gente já abordou, tem a possibilidade, mas não tem nada que cunhe que vai ser em 2024. Não foi isso que o Berger argumentou, mas o argumento dele aqui vai por um lado que não é o lado argumentado. Ele afirma então aqui que seria impossível, extremamente improvável, de que todos os satélites da Starlink sejam afetados, ou de que as partículas cheguem até os cabos submarinos. Verdade, nenhuma dessas duas coisas tem potencial para acabar com a internet. As partículas não vão chegar aos cabos submarinos, não vão chegar nem até a superfície terrestre. Pode ficar tranquilo, o problema não é esse. O problema são equipamentos eletrônicos ligados na tomada. A gente tem modem, a gente tem switch, a gente tem servidor, a gente tem roteador. Tudo isso envolve transmissão de internet. E se isso queimar, não vai ser tão simples repor, porque vai faltar equipamento para repor. O ideal é você tirar da tomada antes. Mas a internet vai cair. Sim, a internet vai cair. Faz parte. Você vai desconectar a internet por um tempo para evitar um problema maior. Mesmo vale para rede elétrica. Eu estou em 2024... saiu uma notícia no G1, no Choquei, em qualquer outro portal, a respeito de uma tempestade geomagnética, uma tempestade solar. Devo entrar em pânico? Não. Todo ano você tem notícia de tempestade solar publicada na mídia. Só pesquisar aqui em 2023, antes de sair a notícia em questão. Aqui eu filtrei errado ainda. Eu coloquei a 1 do 10. O ideal seria colocar a 10 do 1 para filtrar até outubro, e você vai ver que tem várias notícias aqui a respeito de tempestade solar chegando à Terra, a respeito de erupção solar e assim por diante. Isso já aconteceu, nada disso causou nenhum tipo de evento. Aqui ele está indo além dizendo que vai deixar a Terra na escuridão. Não é o caso, não tem nada a ver, pelo menos não no sentido literal, e aqui no sentido da rede elétrica, ele faz basicamente uma checagem dizendo que o tipo de tempestade solar que estava para chegar não seria capaz de causar danos na rede elétrica, por mais que uma tempestade histórica poderia causar, como eu demonstrei para vocês. Então, é normal que saia na internet notícias de que tempestade solar chega na Terra, e nada disso significa um evento catastrófico. Isso acontece todo ano, em 2024 vai acontecer, e vai ter gente emocionada no TikTok falando que o mundo está acabando. Relaxa, o mundo não está acabando por causa disso. Se você quer saber se está tudo bem mesmo, vai aqui no Observatório de Eventos Solares e verifica. Você vai ver que tem notícia de tempestade solar, 17 de novembro, descendo aqui 16 de novembro, 15 de novembro e assim por diante. Vai embora, 15 de novembro de novo, tem quase todo dia uma notícia do tipo. Quando tiver alguma coisa séria, aí você vai ter aqui algumas coisas graves nesse RSG. R significa rádio, S significa radiação solar, G significa tempestade geomagnética. Quando isso aqui estiver vermelho, aí você começa a se preocupar e dá uma pesquisada melhor. Claro, não se informe no TikTok, tá? É uma péssima ideia fazer isso. Se informe em sites confiáveis e científicos. E se esse for o caso, aí você vai enfrentar um evento de proporções históricas. A gente espera que o governo e as empresas vão tomar providências para minimizar os impactos. Isso envolve desconectar equipamentos para impedir um apagão maior. Você vai ter um apagão temporário, vai ficar sem energia, vai ficar sem internet, mas pelo menos o apagão é proposital e é para evitar um apagão mais grave. Então não fique nervoso também se isso acontecer. A gente tem aqui na internet orientações para antes e durante uma tempestade geomagnética. Então se prepara para a falta de energia. Se você tem alimentos e medicamentos que tem que refrigerar, prepara garrafas de gelo. E aí faz uma geladeira primitiva para refrigerar
os alimentos e remédios da melhor forma. Mantenha o tanque de combustível cheio, porque se você tiver sem energia vai ser difícil abastecer. As bombas nem sempre funcionam. Verifica como opera o portão da sua garagem sem usar energia. O portão da sua garagem funciona com controle remoto, é super confortável, mas ele também funciona no braço, você também consegue levantar ele. Faz isso, vê como faz. É melhor você fazer agora e sofrer um pouquinho do que você ter que fazer isso numa situação de emergência em que você precisa sair com o carro e você não consegue abrir o portão. Compre um carregador solar, manual ou veicular para celular, vai ser importante. Faz cópias de dados digitais e mantém num pendrive, por exemplo. Isso, claro, considerando que você não tire o computador da tomada. Se você tirar, faz a cópia também de qualquer jeito, mas não é tão necessário. E saque dinheiro, porque, claro, maquininha de cartão nem sempre vai funcionar nessas circunstâncias. Durante a tempestade, economize energia do celular, não vai ficar ouvindo música, jogando no celular. Guarda o celular, porque você pode precisar. Desconecta equipamentos eletrônicos da tomada e das linhas de conexão e evita contato com condutores potencialmente energizados. Conclusões. A gente pode concluir que não tem conhecimento suficiente para afirmar quando a próxima tempestade geomagnética de intensidade menor que 0,8 microtesla vai acontecer. Portanto, afirmar que vai acontecer uma em 2024 é precipitado. Significa que é impossível? É óbvio que não. Pode acontecer a qualquer momento. Mas não dá para dizer que vai ser em 2024. A gente sabe que o máximo do ciclo vai ocorrer em 2024, mas a gente não tem evidência de que vai ter uma tempestade dessa magnitude em 2024. Estudos discordam sobre a possibilidade disso ocorrer. É esperado, ninguém sabe o método correto de estimar a probabilidade. Isso varia, vai entre 0 a 12%. Tem múltiplos artigos que concordam, porém, que se uma tempestade geomagnética dessa proporção atingir, a gente vai ter prejuízo na casa dos trilhões, vai ter milhões de pessoas sem energia, uma série de consequências secundárias em tudo que a sociedade exerce, incluindo danos eletrônicos que disseminam a internet, especialmente se isso não for mitigado de forma correta, que é desconectando antes do evento. Essa asserção pode ser comparada a eu falar: o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo de 26, isso vai causar uma grande festa quando a seleção chegar do aeroporto. Pode acontecer, 2026 é ano de Copa do Mundo, então pode acontecer. Se eu falar que vai ser em 2024, não faz sentido, porque não tem Copa. Mas 2026 tem, então pode ser. Mas assim como no caso da tempestade solar, não existe conhecimento suficiente para afirmar que vai acontecer. E a gente não tem um método definitivo para calcular a probabilidade disso acontecer. Agora, se o Brasil vier a ganhar a Copa, é óbvio que vai ter uma festa grande para receber a seleção e tomara que o Hendrick seja responsável pela vitória do Brasil. Então, a afirmação original do Becker se sustenta. Ok, pode ter uma tempestade geomagnética em 2024, pode ter em qualquer ano de máximo. Se tiver uma tempestade de intensidade menor que menos 0,8 microtesla, você vai ter efeitos graves que podem afetar a internet. Mas o que a mídia distorceu não procede. Não tem nada que garanta ou que aponte que vai acontecer uma tempestade em 2024. Isso aí o Becker citou um ano, ele poderia ter citado qualquer outro ano de máximo, e a mídia transformou numa certeza ou numa previsão. Essa previsão não existe, a gente não tem nenhuma evidência que vai acontecer. Pode acontecer? É óbvio que pode. Se acontecer, você não vem aqui me xingar porque pode acontecer, eu estou afirmando que pode. Mas a gente não tem conhecimento suficiente no mundo para dizer que vai. Não se assuste com notícias de tempestades geomagnéticas, elas são comuns e acontecem todo ano e vai ter gente no TikTok fazendo o fim do mundo em cima disso, mas não leve a sério. Valeu por você que assistiu, em breve a gente se vê. Falou!